Olá! Hoje nós iremos apresentar o nosso trabalho de conclusão de curso, cujo título é Tecnologias Digitais no Ensino de Matemática, Desafio e Possibilidades no Ensino Médio. Esse trabalho foi escrito e apresentado por Letícia, que na parte da apresentação ela ficou com a introdução, pela Maria Carolina, que ficou com as considerações finais, pelo Jaconias, que ficou com a parte da metodologia, pelo Jonatas, que ficou com a parte da conclusão, pelo Juscelino, que ficou com a parte da análise, Rosana, que ficou com uma parte da fundamentação teórica e o apêndice, e eu, Tiago, que fiquei com um resumo e uma parte da fundamentação teórica. Todo esse trabalho foi orientado pelo professor Gustavo de Souza Oliveira. Resumo: as tecnologias digitais e as metodologias ativas, elas potencializam o ensino de matemática, pois elas tornam o ensino mais atrativo e dinâmico e significativo para os alunos, pois conecta os alunos à sua realidade. Além disso, melhora a colaboração entre os alunos e os professores e torna os alunos protagonistas do seu próprio conhecimento. Então, nós vemos que as tecnologias digitais, na era contemporânea, se torna indispensável para o ensino de matemática. Oi, meu nome é Letícia, eu vou falar sobre a introdução e do porquê a gente escolheu trabalhar esse tema. A evasão escolar, principalmente através do ensino de matemática, é o grande desafio da educação do Brasil e provavelmente do mundo. Quando a gente fala em tecnologia para ajudar, a gente foi atrás de maneiras de ajudar os professores e até mesmo os alunos a terem mais interesse pela escola, principalmente no ensino de matemática. Que através da experimentação a gente começa a gostar da matemática, da escola, e as tecnologias estão aí para isso, porque tudo hoje gira em torno da tecnologia. Outro ponto que a gente conseguiu compreender é que a dificuldade dos docentes em administrar essas novas tecnologias e implantar no seu ensino. A falta de formação continuada para esses professores, porque a tecnologia ela muda todos os dias. E os nossos alunos, eles já vêm prontos, eles já conhecem. Muitos professores se formaram antigamente e não tinha tantos componentes para a gente trabalhar. Nós focamos principalmente em jogos e a essa pesquisa focou bastante em jogos que ajudam os professores a ensinar a matemática de um jeito mais dinâmico. Lembrando que sempre a tecnologia está aí para ajudar, não para atrapalhar. Segundo Moran, as abordagens de aprendizagem elas são muito importantes no ensino-aprendizado. A interdisciplinaridade ela permite com que os alunos percebam a conexão entre as disciplinas e percebam o conhecimento como um todo. Os jogos, eles estimulam o raciocínio lógico, o engajamento, a motivação, a resolução de problemas, e a interdisciplinaridade junto com os jogos resulta uma aprendizagem eficiente na vida do aluno. A sequência didática é uma sequência de atividades planejadas, organizadas, e ela permite com que o aluno construa seu conhecimento de uma forma estruturada. A tecnologia, ela permite a personalização, o monitoramento e a orientação em tempo real desses estudantes. O projeto político-pedagógico ele precisa ser vivo, ele precisa abranger a gestão democrática, ele precisa dialogar com as diferentes formas de aprender, de ensinar, ele precisa conter as diferentes formas de abordagem de aprendizagem, o ensino híbrido, as metodologias auxiliadas às tecnologias digitais, a interdisciplinaridade. Ele precisa fazer com que o aluno consiga ser o protagonista do seu próprio conhecimento. As metodologias ativas, ela engloba várias práticas pedagógicas que colocam o aluno no centro do seu aprendizado.
ele tem o foco, o aluno como o foco do aluno em emancipação desse aluno. E ela se dá de diferentes formas: sala de aula invertida, baseada em problemas, instrução por pares, baseadas em times, baseadas em projetos. O importante é que isto esteja colocado no projeto político-pedagógico, tendo foco a emancipação do aluno, ele como protagonista do seu conhecimento. O ensino híbrido, ele não é uma metodologia ativa, ele é um modelo de ensino. Ele permite a aplicação das metodologias ativas, ele é um modelo organizador. Ele se dá em rotação por estação, flex, à la carte ou virtual enriquecido. A metodologia mais a tecnologia. A metodologia ativa ela é muito importante, mas ela ganha impulso, ela é potencializada com o uso das tecnologias. A internet é uma ferramenta muito importante, mas o professor ele precisa ser um curador, ele precisa ensinar, ele precisa ser um mediador, ele precisa ensinar esse aluno a buscar informações em fontes confiáveis, a pegar essas informações e transformar em conhecimento. Ele precisa ensinar o aluno a saber fazer. As ferramentas de comunicação, elas são importantes porque elas promovem a interação, a socialização, as plataformas de entretenimento, o WhatsApp, o YouTube, o Instagram e o TikTok, elas criam engajamento, pertencimento. Os 4 pilares da cultura digital: a interatividade, a linguagem multimodal, a gamificação, a personalização e o feedback rápido. As plataformas educacionais e as formas de engajamento. As formas de engajamento é compartilhamento, criação, interação, né, pertencimento. E esses alunos, eles estão se relacionando sempre através de jogos, através de desafios, e a escola, o professor precisa estar atento a isso, utilizar o jeito, usar a forma, na verdade, está na diferença. O professor ele precisa ter intencionalidade pedagógica, usar a seu favor no ensino. E o professor ele precisa ser um mediador, um aprendiz contínuo. Ele precisa estar sempre em formação para aplicar as TDICs, saber planejar, refletir e ser um mediador, um curador, e deixar de ser o centro do conhecimento, fazer com que o aluno esteja ocupando esse lugar. Fundamentação teórica. Cultura de convergência. Segundo Gonçalves e Souza, a sociedade hoje em que vivemos, ela tem experimentado uma intensa transformação tecnológica, seja na sociedade mesma ou na escola. E além disso, da transformação tecnológica, tem havido também uma transformação na metodologia de ensino, pois antigamente era considerado que o professor ele era o centro da aprendizagem, ou seja, ele continha o saber e ele transmitia esse saber para os alunos. Mas as metodologias mais ativas têm visto que não é assim, que o aluno ele é o protagonista do seu próprio conhecimento. Ou seja, ele é um colaborador, o professor é apenas um mediador para o conhecimento desse aluno. Só que para muitos professores ainda hoje em dia, eles consideram o aluno como uma tábua rasa, ou seja, o aluno é desprovido de história, de contexto, o aluno seria apenas uma folha em branco, o qual o professor ia escrever todo o conhecimento. Mas, segundo Piaget, quando ele fala do perfil dos estudantes no ensino médio, ele diz que os perfis são que o aluno ele tem pensamento abstrato e lógico, eles já formulam hipóteses, as suas próprias hipóteses, eles resolvem problemas complexos e precisam ser inseridos em contexto de aprendizagem colaborativa. Ou seja, ele também colabora
para a construção do seu conhecimento. Ele não só recebe isso do professor, mas ele também tem uma parte importante, porque ele tem um contexto, ele tem uma história, ele tem uma cultura, ele tem um conhecimento que ele também pode transmitir e que ele pode crescer nesse conhecimento. E as tecnologias ajudam nesse sentido, porque os alunos hoje eles são altamente tecnológicos. Os alunos eles já nascem no século 21, o século da tecnologia. Então eles já são inseridos nesse contexto. Por isso que se torna importante a tecnologia na educação, porque quando ela é integrada ao currículo escolar, ela contribui para o aprimoramento da didática, fortalece o ensino e a aprendizagem e favorece a relação entre professor e aluno, promovendo avanços significativos para a qualidade do ensino. Eu me chamo Jaconias e irei falar sobre a metodologia. A pesquisa doutoral é uma metodologia de caráter exploratório e descritivo, buscando compreender preferências de estudantes do ensino médio por plataformas digitais de entretenimento e de ensino da matemática. A pesquisa exploratória proporciona familiaridade com o objeto estudando, permitindo a formulação de hipóteses iniciais. A abordagem escolhida busca compreender o fenômeno sem interferência direta do pesquisador. A abordagem qualitativa permite compreender os significados e contextos do fenômeno estudado, valorizando assim a interpretação e o aprofundamento dos dados essenciais para fenômenos educacionais e sociais. Método e procedimentos técnicos. Os procedimentos adotados serão pesquisa bibliográfica documental, fundamentadas em autores como Moran, Kenks, Minal, Dill e documentos da BNCC, OCDE e Unesco. Instrumentos de coleta de dados. A coleta baseará-se em livros, artigos periódicos e documentos oficiais. As fontes serão selecionadas com base em critérios de relevância, atualidade e confiabilidade. As etapas da pesquisa são a formulação e planejamento, definição do tema, objetivos e hipótese, desenvolvimento e execução, coleta de dados bibliográficos e documentais, análise e interpretação, categorização, comparação entre autores e documentos, redação, elaboração do texto final e organização dos resultados. Critérios de seleção das fontes: relevância temática, atualidade nas produções, a pertinência acadêmica, confiabilidade das fontes, coerência com os objetivos da pesquisa. A combinação entre a abordagem qualitativa e métodos bibliográficos documentais permite compreender como as tecnologias digitais influenciam o ensino de matemática, oferecendo subsídios teóricos para práticas pedagógicas inovadoras. Falamos agora sobre a análise e a interpretação. O processo educativo, ele exige mudanças. As atuais formas e práticas pedagógicas, elas precisam ser adequadas para termos novas metodologias mais ativas que caminhem junto com as tecnologias digitais. O nosso objetivo é mostrar a importância da tecnologia digital na transformação da realidade escolar no ensino de matemática, superando a educação tradicional, trazendo uma nova realidade, uma nova facilidade na forma de ensinar a matemática, como vem sendo feito até hoje. Quando nós falamos de uma realidade mais conectada, de um mundo conectado, as tecnologias digitais, elas são um importante instrumento para o exercício do professor. Ela contribui de uma forma muito dinâmica e muito ativa. As tecnologias digitais, elas propiciam ao aluno tornarem-se os protagonistas do seu conhecimento, obviamente, tendo um professor como mediador. A matemática, mediada por jogos pedagógicos, estimula o desenvolvimento cognitivo e social, respeitando a individualidade de cada aluno. A educação, ela precisa ser repensada sob uma perspectiva inovadora, democrática e inclusiva, utilizando a tecnologia para promover a formação integral do aluno e a transformação social.
Conclusão. A pesquisa demonstrou que o uso de ferramentas tecnológicas amplia o potencial educativo, o que contribui para o pensamento crítico dos estudantes. Observou-se que as TDI-CS, com o ensino híbrido, favorecem o protagonismo do aluno com o professor, assumindo o papel de curador. O estudo destacou desafios como a necessidade de formações continuadas de docentes e adequações na infraestrutura escolar. Portanto, a superação desses obstáculos é essencial para criarmos práticas pedagógicas inovadoras e inclusivas. O presente trabalho analisou o uso das tecnologias digitais no ensino da matemática, destacando as suas contribuições, desafios e possibilidades para uma aprendizagem mais significativa. Hoje vivemos uma sociedade totalmente conectada e os estudantes apresentam novas formas de aprender e se relacionar com os conhecimentos. Por isso, as práticas pedagógicas tradicionais precisam ser ressignificadas. Nesse contexto, o professor assume o papel de mediador, incentivando a interação, a criatividade e a colaboração entre os alunos. A pesquisa mostrou que, quando usadas de forma planejada, as tecnologias digitais tornam o ensino mais dinâmico, motivador e próximo da realidade dos estudantes. Jogos, aplicativos, metodologias ativas, como gamificação, PBL e projetos, ajudam o aluno a ser protagonista do própria história e aprendizagem, desenvolvendo autonomia e pensamento crítico. Observamos também que a formação continuada dos professores é fundamental para que se sintam seguros no uso dessas ferramentas, que não substituem o docente, mas ampliam as suas possibilidades de atuação. Além disso, a integração interdisciplinar das tecnologias fornece a colaboração, o desenvolvimento de habilidades essenciais do século XXI e contribui até para a reeducação da evasão escolar. Assim concluímos que a integração consciente das tecnologias digitais no ensino da matemática é essencial para uma educação mais conectada às demandas atuais, formando estudantes críticos, criativos e preparados para uma sociedade cada vez mais tecnológica e interconectada. E essas foram as nossas referências utilizadas. Essa sequência didática, ela é composta por uma sequência de 2 aulas articuladas a recursos digitais, a interdisciplinaridade, as metodologias ativas, bem como a sala de aula invertida e a gamificação. Ela está organizada dentro de uma estrutura de ensino híbrido e ela evidencia como essas ferramentas tornam o ensino de matemática no ensino médio mais envolvente e conectado à realidade dos estudantes.